a Bíblia para tudo quanto é lado, dentro de ônibus, lendo a Bíblia. Então, esse negócio vai indo e você parece que vai começando a ficar com vergonha de carregar a Bíblia. Então, da semana passada para essa, graças a Deus eu comecei a buscar mesmo assim, com fervor, a presença do Senhor, para que Ele possa estar nos usando mesmo. Aleluia. Minha palavra não vai ser longa, porque não somos muito acostumados, né, trazendo a palavra do Senhor. Mas o que eu aprendi em escola dominical, na minha vida com Deus, na hora dá uns brancos, mas Jesus, 3 anos de ministério, são incontáveis os milagres que Ele fez. Eu com 12 anos, fiz 13 agora de cristão, graças a Deus. E se for comparar, não tem comparação. Era para ter sido mais obra, né? Mais obra de Deus, que Jesus falou que as obras iam ser até maiores do que a dele. Verdade. Mas cheguei nem 0,0000 e não chega de zero. Eu queria estar falando alguma... Jesus se importa conosco. Amém. Aleluia. Diz assim, a palavra de Deus fala em João 11:40. Jesus fala o seguinte, aquelas 2 irmãs, os 3 muito amigos de Jesus. A palavra de Deus diz isso. João 11:40. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus. Amém, aleluia. Ali, naquela situação, um amigo muito chegado de Jesus estava enfermo. Alguns acho que demoraram até avisar para Jesus, que a Bíblia fala que ele foi 2 dias depois, e quando ele foi realizar o milagre, já tinha 4 que Jesus, ou que Lázaro tinha morrido, até já estava fedendo. Muitas vezes nos encontramos nessa situação. Eu lembro ano passado, quando eu vim fazer uma visita com o pastor, eu estava bem ruim espiritualmente quando eu cheguei do Ceará. Graças a Deus pela vida do nosso pastor, me ajudou, começou a dar umas oportunidades, então comecei a me erguer de novo e nunca passei pelaquela situação de estar tão frio espiritualmente, pedindo socorro a Deus e parecendo que estava tão distante e não tinha resposta, e orava e cantava e não sentia nada. Mas a palavra de Deus fala que se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. E nesse mesmo tema que a gente estava conversando, da zona de conforto, ali naquela pregação do pastor Eduardo, quando ele, naquela passagem de Daniel, quando o rei começa a zombar das coisas de Deus, aí vai aquele dedo, né, escreve na parede, e o rei desesperado chama Daniel e fala, né, pergunta se Daniel ainda é aquele que... Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Que lembrança, né, quando a pessoa é um homem de Deus. Como o irmão falou, eu acho que ele estudou, já pesquisou em alguns livros ou alguma coisa, ele falou que tinha mais ou menos 70 anos de uma passagem de um rei para outro.
Então esse rei perguntou se ainda era aquele Daniel de antigamente. Que referência boa, irmãos. Qual a referência que você tem tido para Deus? Alguém tem te perguntado, você ainda é aquele Rony, aquele Luiz, aquele Hábito, aquele Aparecido? Você ainda é aquele de antes, quando você conheceu a Deus? Ou é o outro? João Mauri, Francimar, Bruno, o Éder, você é o mesmo ou está diferente? Está cheio de fervor. Como nós falamos, né? Está uma tocha viva. Então, eu assim tenho buscado, né, muito a Deus. E é um privilégio, né, estar falando da parte de Deus, que nós que fomos do mundo, igual o Douglas falou, que nunca teve essa experiência de conhecer o mundo, mas era cristão, mas nunca tinha conhecido realmente Cristo. Graças a Deus por a gente ter conhecido e não ter vontade de voltar mais. Aleluia. Aleluia. Ali naquela passagem de Mateus 24, quando fala que Jesus acalma a tempestade. Jesus estava ali naquele barco e pegou no sono, e todos ali desesperados, pensando que não tinha mais solução, que o barco ia virar. Mas Jesus falou como era pequena aquela fé deles. Eles estando ali com Jesus, vendo, e ainda daquele desespero. Muitas vezes nós encontramos desse jeito. Pregamos a palavra de Deus, fala que Jesus é a solução, mas quando o bicho pega mesmo, você parece que esqueceu de Jesus. Mas o que a palavra diz é que eu estava lembrando do pastor, quando ele falou do Nicolas, passou de ano nos empurrando. Que a gente não seja para entrar no reino dos céus nos empurrão. Não seja um Nicolas, você quer dizer? Não, o Nicolas é só um exemplo. É só um exemplo. Que não seja nos empurrão, mas eu acredito que vão ter muitos, mas se for pelo menos nos empurrão, nós estamos no céu, glória a Deus. Por isso, o importa é estar no céu. Aqui é só uma passagem, aqui muitos vão viver mais 50 anos, outros 70, outros mais 30. Hoje a gente crê, como o pastor fala, né? Jesus pode até estar voltando hoje, nesse momento. Amém, glória a Deus. Então que nós possamos estar preparados. E contando esses anos é pouco. Que a Bíblia diz que nós vamos viver a eternidade com o Senhor. Aleluia. Então vale a pena estar com o Senhor, estar firme. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 2:9, mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus preparou para os que o amam. Amém. E nós possamos, né, estar cada vez mais firmes com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Na sua obra. Na sua obra, e graças a Deus estou tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. 12 anos, 13 anos. E eu ouvi um pastor falando que nós não temos fundo de garantia de crente. Você pensa que aquilo que você fez lá atrás vai valer por toda a vida? Não vai não. Porque tem que dar fruto mesmo. Essa